Mateus 12. No capítulo 12, no verso 9, iniciaremos a leitura. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, não clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não serão perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem,
hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meu dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém. O Senhor Jesus já tinha proposto a eles receberem sobre si mesmo o seu jugo. Ele havia dito: tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim que eu sou manso. Eu sou humilde de coração. Se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar descanso para vossas almas. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Meu relacionamento com vocês podia ser muito bom, mas vocês não deixam. Eu quero aproximar de vocês, mas vocês não aceitam. Vocês me rejeitam, sistematicamente me rejeitam. Esse é o ser humano, esse é o mundo, é o sistema mundial de valores com sua estrutura falida, com a qual o ser humano lida diariamente. Ele chegou a falar com eles porque João Batista era um homem que não tinha vida social, ele comia mel silvestre e gafanhotos. E muitos pensam que gafanhoto é uma planta, mas gafanhoto é animal mesmo. Até hoje no Oriente eles comem gafanhoto. É rico em proteína. Com certeza deve ter um gosto horrível, não é? Mas ele comia isso aí. Não tinha amigos, não tinha diversão, não tinha alegria, só tinha solidão no meio das feras. Por quê? Porque a missão dele exigia uma consagração sobrenatural. Ele ia fazer um anúncio que era acima de tudo quanto se podia imaginar. Aquele anjo desceu para falar com Maria que no ventre dela se formaria um varão que ia reger as nações todas com vara de ferro. E o homem, eu nunca vi na escritura um anjo dar um nome. Os anjos não dão o seu nome. Até aquele que lutou com Jacó, e Jacó falou comigo: eu quero saber o teu nome, fala para mim seu nome. Eu falei: não, por que você quer saber o meu nome? Ele não falou. Mas esse varão, quando se apresentou na casa de Maria, falou: eu sou Gabriel, que assisto diante do Senhor. Um anúncio importantíssimo. Esse se identificou: eu tenho que falar meu nome porque o anúncio que eu vou fazer não pode ser feito por um anônimo. Eu estou diretamente ligado com o Altíssimo, tenho prerrogativas dele,
E você saiba que eu tenho nome e a minha vinda aqui foi por ordem direta dele. Depois veio alguém, um ser humano, para fazer outro anúncio, não mais para Maria. Não para nascer no ventre de uma mulher mais. Um anúncio diferente. Esse anúncio era para Cristo nascer dentro de outro lugar agora. A proposta é que ele nascesse dentro do coração do homem. Como ele não podia fazer Jesus nascer no coração de ninguém, ele tinha que apresentar Jesus para ele mesmo tomar essas providências. E ele anunciava Jesus e falava: ele é muito maior do que eu. Para falar a verdade, eu não sou digno nem de mexer na sandália dele. Eu nem sou luz, ele que é luz. Vocês têm que ir para ele, não venham para mim, eu não sou nada. Ele vai crescer muito e eu vou abaixar. Ele abaixou-se no cárcere. Esse homem, sabe o que eles diziam dele? Falavam que ele era endemoniado. Não havia nada para reprovar nele. Uma santidade, uma vida austera. Mas não serviu para os príncipes, para os religiosos, para ninguém. A não ser para aquele povo simples, que cria. E alguns ainda com astúcia. Porque ninguém... Irmão, se alguém pudesse enganar o Senhor, ele não seria Deus. É impossível alguém enganar o Senhor. E João pregava com muita segurança, ele era muito firme. E nas pregações de João, alguns fariseus, alguns escribas ficaram com medo da pregação de João. E eles falaram: vamos batizar logo, porque ele fala umas coisas terríveis, fala de inferno aí, de fogo de inferno. Nós temos que fugir desse tal de fogo de inferno aí. Vamos fazer o seguinte, vamos batizar, a gente acaba com esse assunto e vamos embora. Aqui vem umas coisas complicadas. João Batista falou com eles: raça de víboras. Vocês meditem nisso depois. João Batista falou que aqueles homens eram raça, liagem de serpentes venenosas. Vocês acham que entrando nessas águas vocês vão sair do fogo? Vocês que não produzem fruto digno de arrependimento, que o machado já foi colocado na base da árvore, vai bater o machado e a árvore vai cair. E de Jesus, sabe o que diziam? Jesus, ele é comilão e beberrão, amigo de pecadores. Nem João servia, nem Jesus valia nada para eles. Um endemoniado, outro beberrão e comilão. Vocês podem ter referência no mundo religioso ou num sistema mundial de valores para aprender alguma coisa na eternidade, irmão? Avalie isso, porque o ser humano continua fazendo igual. Jesus, ele falou assim: geração, vocês são difíceis, porque olha, nós cantamos uma canção triste e ninguém chorou. E depois tocamos flauta e cantamos uma música alegre e ninguém ficou alegre. Vocês não choram quando eu peço para chorar, não canta quando eu peço para cantar. Sabe o que ele estava falando? Era para vocês terem chorado quando João Batista falou para vocês arrependerem, vocês não choraram. Depois eu cheguei falando do anúncio da salvação, era para vocês ficarem alegres, vocês não ficaram alegres. Vocês não choraram nem ficaram alegres. Mas depois vão chorar muito. Bem-aventurado é aquele que se alegra porque conhece Jesus. Dá glória a Deus, você conhece Jesus. Você é uma mulher feliz, um homem feliz. Quem conhece Jesus, tem que ser feliz, irmão. Tem que ser feliz. Aqui não saltamos essa leitura, mas, irmão, veja, ele, no sábado com os seus discípulos lá, aqui para pegar, irmãos, detalhes. Ele se comia um grão de milho no sábado, estava condenado. Eles entendiam que o Senhor do sábado tinha chegado. O sábado foi dado como descanso, um dia de descanso, até uma questão até de saúde médica mesmo, o descanso.
Mas o grande descanso nosso não é esse sábado aqui. O grande descanso nosso é Jesus. Ele é o nosso. É por isso que eu disse, encontrareis repouso para vossas almas cansadas. É Ele que repousa, Ele que descansa a gente. Você está com muito medo? Se você segurar firme na fé, seu medo acaba. Se você tiver um grande problema, se você crê em Jesus, seu problema acaba. E muitos experimentaram isso. Muitos. For só mostrar confiança, teve alguém que só experimentou ele. Um cego falou: Senhor, me cura da minha cegueira. O Senhor falou: e você acredita que eu posso fazer isso? Acredito. Seja curado conforme você crê. Acabou a cegueira dele. Essa é a confiança. Aqui nós vemos ele entrar numa sinagoga. Quem devia estar dentro da sinagoga? Homens dedicados à fé, à vida espiritual, da oração. Mas infelizmente, irmãos, estar dentro da igreja não quer dizer que está dentro do ambiente espiritual da comunhão. Porque o espaço físico da igreja entra todo mundo, mas o espaço espiritual da comunhão da fé é só aqueles que são do Senhor. A igreja é um caminho livre, mas olha, o caminho maravilhoso é o caminho da comunhão, da consagração. Aqueles que entram dentro do ambiente da fé, da comunhão, esses encontram graça diante do Senhor. Ali tinha muitos religiosos, e tinha um homem com a mão mirrada, a mão dele estava seca. Agora, olha bem, eles já perceberam que Jesus ia fazer uma coisa boa, já começaram a ficar bravos. Já vem Jesus outra vez com essa mania de curar os outros. Se fosse ele, será que eles falavam isso? Tinha um rei, irmãos, que aconteceu isso com ele. Tinha um profeta que anunciou uma grande tragédia que aconteceu no reinado. Eu não lembro se era Jeroboão, eu não lembro. Aí ele não fez anúncio. O rei falou: peguem ele. Autoridade, rei. Peguem ele. Quando ele esticou a mão dele ficou dura. Ele não conseguia voltar mais a mão. Deus endureceu a mão dele. Ele não queria mais mandar matar o profeta. Agora não adianta, se matar o profeta, eu morro com a mão dura. Agora é conversar. Homem de Deus, peça para Deus consertar a minha mão. Quando é com a pessoa muda, vocês já viram? Quando é com os outros, não importa. É muito fácil mandar os outros embora, desprezar. Mas quando é o nosso filho, o nosso neto, aí é diferente. Quando Jesus chegou, ele olha para o ser humano como se tudo fosse, sabe o quê? Filhotinho dele. Ele olha para o ser humano com muita misericórdia. Nós olhamos com muita dureza. Quantas vezes ele fala: isso não serve para mais nada. Mas se fosse nosso filho, servia. Dava para nós recuperar. Irmão, irmã, Jesus veio para recuperar, para salvar. Temos discípulos que foram na cidade lá, e eles não receberam eles muito bem, não. E ele estava cheio de fé e vazio de compreensão. Chegaram perto do Senhor com aquela autoridade dos ministros que já tem o porta-voz do rei. Senhor, nós estivemos ali, não nos receberam, mas nós só queremos ter uma informação final. Já estava pronto. O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu, acabe com aquela gente lá? A solução deles estava pronta. Eu falei assim: não, o filho do homem não veio fazer isso aí não. Eu fui para recuperar, para sarar. Esse cara com uma cara desse tamanho. Solução de destruição não é a solução do Senhor. E pode guardar isso aqui. O problema insolúvel seu, na mão do Senhor, Ele tem jeito. O Senhor dá um jeito que você não imagina. Ele tem uns remédios que cura e ninguém sabe quando, nem lembra quando foi curado. E quando olha, já está curado. Ele tem remédio para sarar coisas que ninguém mais pode sarar. Tem coisa que está no coração do ser humano que não tem como sair de lá. Ninguém tira. O remédio anestesia, dopa, entorpece, adormece, mas não tira. É só que passa o efeito, volta o problema. Mas quando o Senhor, Ele mexe lá dentro, sai e nunca mais volta. Ele tira e ninguém põe mais. Ele sara, ninguém adoece mais. E tem certos tipos de doença que não são no corpo físico, nem são na mente, são dentro da alma. Esse tipo de sofrimento aí, ó, tem um especialista nele.
O nome dele é Jesus. Ele vai ministrar um remédio aqui hoje. Vai ministrar um remédio. Tem dor na sua alma que ninguém vai sarar, mas a palavra de Deus, calma e serena, ela vai entrar dentro de você e não vai te anestesiar, vai tirar essa dor gradativamente. Quando você lembrar dessa dor outra vez, você fala: a dor sumiu, o Senhor passou por você. Glórias ao Senhor. A palavra te anuncia hoje, na pregação desse capítulo, a dor da sua alma, aonde quer que você esteja, ela vai gradativamente sumir, até que você não se lembre mais dela. Quando você voltar a falar da sua dor, ela já não existe mais, vai ser para glorificar o nome do Senhor. Ele é especialista nessas coisas boas. Vai curar outra vez. Esse homem não é de Deus, não é. O senhor fez uma pergunta objetiva, sim. O senhor é muito simples, objetivo, e ele vai no cerne da questão. Qual de vocês que estão aqui, vamos supor que isso aqui fosse a sinagoga hoje, qual de vocês que estão aqui, que uma ovelha suas caindo num buraco, vocês não levantam e vão lá tirar do buraco? Se alguém falasse que ele não faria isso, ele seria desmentido pelo Senhor. Certamente alguma coisa semelhante ele teria feito. Ninguém teve coragem de falar não. Agora, vocês fazem isso por causa de uma ovelha. Vocês, no sábado, você viola o sábado para salvar uma ovelha. Agora, qual que você acha que vale mais, ovelha ou um ser humano? Outra vez eles não tinham o que falar. Tinha um inglês seco. Eu posso fazer bem no sábado? Moço, levanta sua mão aí. Estava com a mão dura. Seja curado. Ah, que glória. O povo simples fala, devia estar dando glória no canto lá. Glória a Jesus. Esse Jesus é demais. Glória a Jesus. E o povo nervoso. Esse homem não é de Deus. Mas o povo simples dava glória. Esse é Jesus, nosso Senhor. Não tem outro igual a Ele. Não tem outro igual a Jesus. Não tem outro. Ele sara sua mão, sara seu coração, sara seu pulmão, sara, limpa seu pulmão. Um assopro dele, o seu pulmão fica limpo. Aleluia. Um assopro dele, você não tem nada no pulmão, o raio-x não vai achar mais nada. Mas mais do que isso, no seu coração você não vai achar mais aquela inquietude que faz você ficar doente. Recebe paz em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa. Aqui não fala, mas eu penso que esse homem deve ter perguntado depois, eu quero conhecer melhor esse tal de Jesus. Quem que é esse homem que fez para mim? Hein? Eu acho. Aqui não fala, mas deve ter ido atrás. Eu preciso conhecer melhor esse Jesus. Ele estendeu e ficou sangue como a outra. Os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Vocês estão percebendo, irmãos? Sabe quem são os fariseus? Os religiosos. Os religiosos. Dias virão, dias voltarão, em que nós seremos perseguidos pelos religiosos. Eles achavam que tinha a palavra de Deus na mão, e de fato tinham, mas não tinha ela no coração. Jesus se retirou, foi uma multidão com ele. E ele falou para eles: não fala nada para ninguém do que vocês viram aqui, vão guardando com vocês tudo isso aí. Aqui é lembrado que falou o profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. O ser humano perdeu o juízo lá no Éden. Tem juízo. Quem vive pecando está sem juízo. Porque como que vai fazer depois da vida, irmão? Vai entrar no inferno? É falta de juízo. Jesus veio trazer juízo para o ser humano, pôr juízo no lugar. Ele vai anunciar juízo. Você recuperou seu juízo. Se você está escutando essa palavra longe daqui ou perto, e você está sem juízo, hoje é dia de você receber juízo. Recebe juízo. Ponha-se diante do Senhor, que você vai ter que prestar conta para Ele. Hein? Todos vão se apresentar, vão prestar conta para Ele. Não clamará em sua voz, verá na praça e fala uma coisa maravilhosa: não esmagará a cana quebrada. Quantas canas quebradas, quanto pavio fumegando,
que o Senhor Jesus encontrou por aí. E quando era para dar o golpe final, vocês lembram aquela mulher que foi apanhada no ato do adultério? Ali a cana estava quebrada. Era para matá-la a pedrada, uma morte feia demais. Mas o Senhor tinha um segredo com ele. O dedinho de Jesus. Aquele dia escreveu na areia, mas hoje ele vai escrever o Espírito dele no seu coração. Você é uma cana quebrada, mas ninguém vai tirar você desse lugar. Glória ao Senhor. Ainda que você seja uma cana quebrada, Deus vai te restaurar, vai te remodelar, vai te fortalecer, vai te ungir com o Espírito da alegria. O pavio fumegando, quantos pavios fumegando chegaram perto dele? Até Pedro estava fumegando, escondendo no mar da Galileia, voltou para a pescaria, desistiu de tudo. Ele estava fumegando, e não fumegava só ele, não fumegava o resto. Vocês lembram, né, quando ele gritou na pai: ei, vocês têm comida aí? Vocês estão com alguma comida? Não pegamos nada. Hoje os peixes foram tudo embora. Joga a rede para a banda direita do barco. Quando jogou, tinha tanto peixe, quase que o barco afundou. Alguém falou: é Jesus. O pavio fumegante ficou com medo. Falei: eu não vou lá. Fui escutar a maior bronca da minha vida. Vai ser o maior carão que eu vou passar. Aquele dia o pavio parou de fumegar, Deus encheu a botija de azeite. Oh, Pedro, vai cuidar dos meus cordeirinhos. Oh, irmão, oh, irmã, o Senhor não vai te mandar embora. Você pensava de escutar uma palavra diferente? O Senhor te diz assim: por essa palavra encherei o teu coração da virtude do Espírito e não te despedirei. Não, ainda que ninguém te queira, o Senhor te diz: eu te quero. Glórias a Jesus. Ainda que você foi desprezado por tudo que você fez, aqui te diz a palavra assim, ó: o fardo de Jesus é leve e o jugo é suave. Vem cá, fica junto desse rebanho aqui, o Senhor vai sarar suas feridas. Cana quebrada, pavio fumegante, aqui é o seu lugar. Aqui a cana quebrada fica boa, o pavio fumegante passa a ter luz, e muita luz. Ai de nós se não fosse assim. Quantas vezes eu e você já tivemos fumegando aí? Quando o pavio está fumegando, eles põem assim uma coisa em cima, ó: termina de apagar isso aí, só tem fumaça, apaga isso aí. Jesus falou: não põe a mão. Eu vou pôr azeite, vai ter labareda de fogo. Recebe, vai ter labareda de fogo aí. Glórias a Jesus. Ainda que o adversário falou: vai apagar, não vai. Vai ter lâmpada acesa. Eu sinto o Espírito de Deus me mostrando: tem fogo de Deus no teu peito. Glórias a Jesus. Essa é a graça de Jesus Cristo, onde nós sentimos o poder, a manifestação. Um dia desse, um religioso famoso, ele falou: Deus não está na congregação. Entra aqui qualquer um em comunhão, vê se Deus não está aqui. Deus bate no meu peito, bate no seu, e bate em quem está longe ouvindo essa palavra. Aleluia. Bate até em você que não é crente, escuta essa palavra remotamente, vai bater no teu peito essa palavra. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Tem cana quebrada longe daqui que vai ser restaurada. Tem pavio apagando longe daqui que vai ser aceso hoje. Vem cá ver se não tem Deus aqui. Vem cá ver se nós não sentimos o Espírito de Deus aqui. Aqui não tem discurso teórico, aqui não tem uma planilha pronta, com a pregação preparada, não tem projeção de slide, não. Aqui tem virtude e revelação do Espírito Santo. Tem muita gente que não gosta de ouvir falar isso, não. Depois fala: mas não tem problema, não. A palavra vai ser pregada enquanto nós vivermos. Trouxeram um endemoniado para ele. Esse homem estava ruim, que ele era endemoniado, cego e mudo. Ele estava enrascado. Chegaram perto de Jesus, chegou no lugar certo, endemoniado, cego e mudo. Socorreu de um jeito que o diabo foi embora, o cego viu e o mudo falou. Glórias a Jesus. Vai embora o diabo, vai embora a cegueira, e a boca abre para dar glória. Glórias a Jesus.
Vai embora da tua vida algum espírito ruim. Por essa palavra, e sua boca vai abrir para dar glória. E você vai enxergar coisas novas na sua história espiritual. Um colírio nos teus olhos, você enxerga coisa nova. Que coisa maravilhosa. Outra vez o povo dando glória. Não tem ninguém igual a Jesus, é Ele mesmo. É o máximo, é o nosso mestre. Que orgulho de andar com Jesus. Que coisa maravilhosa. Os religiosos, os entendidos em Deus, os especialistas, os homens que sabem tudo. Os filósofos da religião estavam de olho. Sabe que chegaram a uma bela conclusão. Os teólogos da época tinham uma conclusão famosa. Este homem expulsa demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios. É muita cara de pau, é muita falta de luz, é muita ousadia, é muita petulância, é muita imundícia. Mas dessa vez eles escutaram uma coisa terrível. Dessa vez eles escutaram. Se Satanás estivesse dividido, o reino dele ia fracassar. Aí ele começa com uma parábola aqui, ó. E antes disso ele perguntou: se eu estou expulsando Satanás por Beelzebul, por que expulsam vossos filhos? Porque eu dei autoridade para eles, e os demônios obedecem a eles, hein? Será que eles também estão fazendo isso por Beelzebul? Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Como pode uma casa guardada por um valente ser saqueada, senão quando chega um outro homem mais valente, entra na casa, amarra aquele valente, joga ele lá na rua e toma as coisas, tudo que era ruim dele, joga fora, arruma a casa e põe nova mobília lá dentro. Ele estava falando de Satanás e seus asseclas. O diabo entrou na casa do homem aí há muito tempo atrás, se instalou dentro do coração do ser humano e agora fica lá como se a casa fosse dele. Esse homem que estava aí mudo e cego, essa casa estava invadida. E eu fiz uma reapropriação de posse. Falei: sai daí, vai embora, a casa está limpa. E eu vim fazer isso aí, eu vim limpar as casas. Onde eu chegar que tiver casa ocupada, eu mando embora o morador sujo. Glórias ao Senhor. E saia, morador sujo, da tua casa, onde você estiver. Ele é o valente. Quem é que resiste à voz dele? Manda embora e vai. E ele dá um recado: ó, tem um detalhe, hein? Depois que a casa fica limpa, não pode ficar vazia. É preciso o Espírito Santo entrar e tomar posse. Se ele não fizer isso, os espíritos que forem embora vão andar por esse lugar aí, gemendo, sofrendo, porque essa terra é um lugar de angústia para eles. Vão passar tanta dificuldade, vão querer um lugar para entrar. O diabo, irmãos, ele não se diverte com nada aqui. Ele se alimenta do pó. E o diabo não come pó. O pó é o ser humano. O pó, lembra-te, homem, que tu és pó. O pó levantado, ele se alimenta do homem. Ele entra dentro do ser humano, leva ele a pecar, a prostituir, toda a sorte de miséria. Ele se alimenta dessas misérias dentro do ser humano. Ele precisa de um corpo. Se ele não achar nenhum lugar vazio, ele volta para do lugar. Pô, eu tenho a casa que eu já estava lá. Deixa eu ver se tem espaço lá. Se o Espírito Santo estiver lá dentro, ele fala assim: opa, aqui não dá. Tem que continuar a minha busca. Mas se estiver vazia, ele entra com mais 7. Mas na nossa casa ele chega e fala: tem que procurar outra, essa casa tem morador. O valente tomou posse da casa, reapropriou. No Egito, o Senhor falou: ponha sangue no umbral da porta, que meu destruidor vai passar aí. A casa que tiver sangue no umbral da porta, meu destruidor não vai entrar. E passou no Egito, matou até o primogênito dos animais. Mas na casa dos hebreus, o anjo passava: opa, essa casa não. Essa casa tem a marca do sangue na porta. A marca do sangue está na porta do teu coração. O sangue de Jesus, que purificou e deu autoridade para ter morador aí. Todo pecado que um homem pecar,
tem perdão para ele. Se arrepender e vier com jeito comigo, eu acerto com ele. É isso que ele está falando. Qualquer pecado que o homem tiver, se tiver um arrependimento sincero e vier ter comigo, eu tenho um jeito de consertar as coisas. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, eu falo para você, nunca mais vai ser perdoado. Nem nessa vida, nem depois. O assunto é encerrado. É quando alguém enfrenta o Senhor, o Espírito de Deus, e blasfema, fala, atribui más características ao Espírito Santo, infama o Espírito de Deus, conscientemente, voluntariamente, essa tal pessoa perde totalmente a oportunidade, porque o único jeito do ser humano a salvar é por Jesus. Agora, Jesus, ele se deixando sacrificar por nós, ele nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo só podia vir até nós pela obra de Jesus. Então, até Jesus, ele aceita uma palavra forte para perdoar. Mas se afrontou o Espírito de Deus voluntariamente, acabou a chance. Então, porque a pessoa rejeitou Jesus e blasfemou contra o Espírito Santo, não tem mais jeito. Um dia um moço me procurou, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu estou morrendo de medo. Eu falei, meu filho, eu tenho certeza que não blasfemou. Eu falei, por quê? Porque se você está com medo de ter blasfemado, é sinal que você não blasfemou, porque quem blasfema não tem medo. Quem blasfema, ele está tomado de um sentimento contrário a Deus e ao Espírito Santo. Ele não é capaz de se arrepender igual você está aí. Pode ir para sua casa em paz, que blasfema contra o Espírito Santo você não cometeu. Ele falou também, a árvore boa dá fruto bom. A árvore má dá fruto mau. Vocês não têm como fazer coisa boa mesmo, não. Porque vocês são raça de víbora. Aliás, irmãos, tem umas coisas aí que são pesadas. Um dia o Senhor falou assim, eu escolhi vocês os 12. E todos os 12 tiveram autoridade de expulsar demônio e fazer milagre, incluindo Judas aí nessa ordem. Mas um de vós é um diabo. Que vocação ruim. E não foi porque Jesus não deu chance para ele, que Jesus deu. Até no último dia, quando ele foi trair Jesus com um beijo, o Senhor falou com ele, aqui vens, amigo, que palavra suave. Ele falou, raça de víboras. João, o Senhor Jesus falou, por que minha palavra minha não pode entrar em vocês? Eu quero que minha palavra entre dentro de vocês, mas ela não entra, ela está blindada, ela bate em vocês, o coração está fechado. Quem faz isso com o coração, fecha o coração com a palavra de Deus, sabe o que o Senhor chama eles? Não sou eu, é a palavra, hein? Sabe o que o Senhor falou? Vosso pai é o demônio. E vocês fazem as obras que eles aprenderam junto de vosso pai. Mas o nosso pai é Deus. Nós aprendemos as obras, nós fazemos as obras que nós aprendemos junto de Jesus. Ele falou que o reino dos céus, há uma expressão forte. Desde os profetas até João, é anunciado o reino de Deus. Mas agora que ele chegou, todo homem tem que usar de força para entrar nele. Como que eu faço violência ao reino do céu? Irmãos, tem umas doenças aí, antigas e novas, que a gente tem vacina. Tem a varíola, paralisia infantil, coqueluche. Tem uma porção, não tem? As irmãs que sabem o nome dessas doenças de menino, mas tem uma porção desses nomes. Mas a pessoa, quando a doença vem, bactéria ou vírus, ela dá sintoma, ou prostra, tem uma tosse continuada, outro tem uma característica terrível, tem uma que inflama aqui na região do cérebro. Umas são mortais, a outras deixam sequela danada. Mas tem vacina. Agora fizeram até uma vacina contra a dengue, aí, parece que está sendo até distribuída. Hein? Mas o agente que promove essas doenças, ele é invisível. Se você tiver com ele na mão aqui, você nunca vai ver. Ele, a olho desarmado, não pode ser visto.
É só a microscopia eletrônica que consegue ampliar, até que possa ser enxergado. Mas eles existem e atuam. E nós temos que fazer força para entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque tem umas bactérias aí, uns vírus, que estão dentro de nós. Mas tem vacina. Mas se ele manifestar e não tiver vacinado, o dano é certo. Tem uma coisa chamada inveja. Mas essa vacina não está no laboratório. Está na palavra de Jesus. Se você não tiver uma vacina, ela vai acabar com você. E acaba com os outros. Diz assim, pesada é a areia e a pedra também. Mas quem parará perante a inveja? O ciúme é uma bactéria perigosa. Mas se você tiver um antídoto, antes dela crescer... Sabe o que acontece quando o vírus cai no corpo que tem a vacina? Quando ele cai lá, os leucócitos, o corpo humano reage, engole aquilo lá, acaba com ele. Isso aqui já era. É o corpo em ação. Nós vamos colocar em nós os nossos anticorpos em ação. Pela palavra de Deus. Está ficando bravo à toa? Está ficando irritado à toa? Tem remédio. Recebe essa palavra que você vai tomar hoje uma vacina boa para isso aqui. E tem caso que já pegou. E agora já pegou. Bom, tem remédio ainda. Tem casos que tem uns antibióticos que cura também. Se já pegou, tem antibiótico. Sabe o que é? Vai orar. Vai orar. Antibiótico, com muita oração, aí a febre abaixa e aquilo que é ruim diminui. Hoje tem prescrição de vacina e de antibiótico aqui hoje. Sem CRM, é na palavra de Deus. Pessoas que têm uma postura dentro de casa muito desequilibrada, raivosa, impaciente. Jesus Cristo era paciente, você tem que ser também. Irritação, impaciência, brutalidade, luxúria, lascívia, mentira, qualquer tipo de intrigas, tudo isso é doença, hein? O que dá para sair com vacina, você aceita a palavra. Se não dá, você pega o antibiótico da oração e vai curar na sua casa. Mas vai ficar bom, hein? Vai ficar bom. O reino dos céus tem que fazer violência para entrar nele. A violência está aqui, a prescrição da violência está aqui. Você não vai brigar com ninguém, você vai brigar com você mesmo. Melhor briga que tem é com você mesmo. Colocar você no próprio lugar seu. Essa que é a coisa maravilhosa. Ninguém faz isso, só o cristão. Ninguém faz isso. O homem mais sábio desse mundo, hein? Pode ter certeza, ele não sabe o que é isso aí. Mas você sabe. Descobre todo tipo de seres aí. Aliás, tem até uma ciência agora que eles mexem lá dentro de coisas microscópicas para trabalhar no organismo humano. A nanopartícula, a nanotecnologia. São coisas que estão escondidas, elas estão mexendo. Mas tem coisa que ninguém consegue chegar lá, que é no espírito do ser humano. A palavra de Deus hoje para nós é essa daqui, Você entrou aqui na sinagoga, que dia você está na sinagoga? Essa aqui hoje na sinagoga é diferente. Essa sinagoga aqui chama Casa de Oração da Congregação Cristã no Brasil. E nessa sinagoga aqui, você está vendo com alguém com a mão mirrada, dá glória a Deus que Deus cura ele. Viu alguém doente, dá glória a Deus. Está com meningite, pede que Deus cura. Tem um tratamento para cada mal aqui. Essa é a palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém. Vem, irmão, agradecer a Deus.